Existe um esqueleto específico encontrado em uma caverna da Itália, datado de 23 mil anos atrás, que tira o sono dos arqueólogos. Ele era um jovem, forte, saudável e, biologicamente, tinha tudo para ser um líder ou um grande caçador. Mas ele morreu de uma forma que não faz sentido. Ele não foi morto por um urso, não caiu de um penhasco e não tinha sinais de doença terminal. Ele foi encontrado encolhido no fundo da caverna, segurando os próprios joelhos, morto de inanição e hipotermia, a menos de 5 metros de onde a fogueira da tribo costumava ficar. Havia comida, havia fogo, havia pessoas ao redor dele, mas ele morreu de fome e frio no meio da sala de estar da sua própria família. Como isso é possível? A resposta revela o lado mais sombrio da psicologia humana, uma arma invisível que nós inventamos muito antes da lança ou da roda. Ele não foi assassinado fisicamente, ele foi cancelado da existência. E a razão para isso pode ter sido um único erro, um momento de fraqueza que a tribo decidiu que era imperdoável. Hoje, achamos que o cancelamento é um drama moderno de internet. Mas o que aconteceu com esse jovem há 23 mil anos mostra que o medo de ser excluído não é sobre perder seguidores. É um medo biológico de morte real. O seu cérebro reage à rejeição social como se fosse dor física, porque, na pré-história, ser ignorado era literalmente uma sentença de morte assistida. A tribo não precisava sujar as mãos de sangue, eles apenas desligavam a sua humanidade. Para entender como se chegava a esse ponto, precisamos reconstruir o crime. Na Idade da Pedra, a sobrevivência era um jogo de cooperação absoluta. A confiança era a única moeda. E a transgressão que levava a esse destino fatal não era um erro simples. A teoria mais forte para casos como esse é a da quebra da reciprocidade vital. Imagine o cenário. O inverno está no auge, a caça é escassa e o grupo está no limite da fome. Todos trazem o pouco que encontram para dividir. Mas esse jovem, talvez movido pelo instinto de sobrevivência egoísta, é pego escondendo comida. Talvez ele tenha abatido uma presa pequena e comido sozinho na floresta enquanto as crianças do grupo choravam de fome. Ou pior, durante uma caçada crítica contra um mamute, ele pode ter hesitado. No momento em que deveria ter avançado para distrair a fera e salvar um companheiro, ele recuou. Sua covardia pode ter custado a vida de outro membro valioso. Para a tribo, ele deixou de ser um aliado. Ele se tornou um parasita, um risco. Mas matá-lo diretamente poderia gerar ciclos de vingança ou violar tabus de sangue. A solução foi muito mais cruel: o ostracismo total. Imagine a cena a partir do dia do julgamento. Ele acorda, fala bom dia e ninguém responde. Ele se aproxima do fogo para se aquecer e as pessoas se movem para fechar o círculo, bloqueando o calor, sem olhar para ele. Quando a carne é assada, é distribuída de mão em mão, mas pula a dele. Ele grita, chora, implora, talvez até tente roubar um pedaço, mas é empurrado com a indiferença com que se espanta uma mosca. Ele não é atacado, ele é anulado. Ele se tornou um fantasma em vida. Rapidinho aqui, coisa de 7 segundos. Se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. É só isso, bora continuar. Esse tratamento tinha um objetivo duplo e sádico. Primeiro, a tortura psicológica. O cérebro humano evoluiu para precisar de conexão social tanto quanto precisa de oxigênio. Ser tratado como invisível ativa áreas de dor no cérebro. O isolamento no meio da multidão causa um colapso mental rápido. O indivíduo começa a duvidar da própria existência. Ele vê as pessoas que ama, sua mãe, seus irmãos, seus amigos de infância, agindo como se ele já estivesse morto. A esperança dele é que se ele aguentar o castigo, se ele se humilhar o suficiente, eles vão perdoar. Mas para esse jovem na Itália, o perdão nunca veio. A evidência óssea sugere que ele definhou por semanas. Ele viu a tribo comer, rir e dormir todos os dias, enquanto seu corpo consumia a própria gordura e depois os músculos. Ele morreu lentamente, assistindo a vida continuar sem ele, a poucos passos de distância. O ser humano pré-histórico não tinha identidade fora do coletivo. Eu não existia sem o nós.
Ficar sozinho na natureza selvagem não significava apenas fome e frio, significava a dissolução da sanidade. Sem ninguém para validar sua existência, a mente quebrava muito antes do corpo congelar. O banido vagava pelas bordas do território, transformando-se em algo que a tribo temia e desprezava. Lendas antigas sobre espíritos errantes, criaturas da floresta ou demônios solitários podem ter nascido da visão desses ex-membros, sujos, famintos e insanos, espreitando a fogueira que um dia foi deles, sabendo que nunca mais sentiriam aquele calor. Nós somos os descendentes diretos dos que ficaram no círculo de calor, dos que obedeceram às regras. Nossa necessidade desesperada de aprovação, nosso medo paralisante de ser cancelado na internet ou julgado pelos outros, são ecos distantes desse mecanismo de defesa primitivo. Agora tente processar essa crueldade. O que você acha que seria mais pior para a mente humana? Ser executado rapidamente por um crime ou viver semanas sendo tratado como invisível pela sua própria família, morrendo de fome enquanto assiste eles comerem ao seu lado? Deixe sua resposta nos comentários.